Bem-vindo ao 10º e último módulo do curso. Esse módulo vai ser interessante para conhecermos um pouco mais sobre uma etapa muito importante do ciclo de desenvolvimento de um projeto, que é o momento de colocá-lo em produção. Você já sabe que a forma como um projeto será colocado em produção é algo que deve ser planejado desde o início do processo de desenvolvimento, e não algo para ser ignorado até a hora de efetivamente colocar a aplicação no ar. Portanto, é essencial termos conhecimentos gerais sobre infraestrutura e entender alguns conceitos importantes sobre a arquitetura que será adotada para garantir que o ambiente de produção será adequado. Bom, vamos começar falando sobre escalabilidade, que é um termo comum que faz parte do dia a dia de quem de alguma forma trabalha com infraestrutura de aplicações web. Nós dizemos que um sistema é escalável quando ele possui características suficientes para permitir que a capacidade dele seja redimensionada para acomodar variações na demanda que ele recebe. Isso quer dizer o seguinte: quando você coloca uma aplicação no ar, você disponibiliza uma infraestrutura que será capaz de atender uma determinada demanda limitada. Quando a sua aplicação começa a ter mais acessos, eventualmente acaba sendo necessário expandir a infra para que a aplicação continue funcionando adequadamente. Se a aplicação for realmente escalável, é possível inclusive atender a grandes picos repentinos na demanda, escalando a infraestrutura de maneira correspondente. Ser escalável significa também que é possível reduzir a capacidade da infraestrutura se a demanda cair. Então, escalabilidade é uma característica que possibilita que a aplicação esteja sempre atendendo adequadamente a demanda por ela recebida, ao mesmo tempo que permite otimizar a alocação de recursos de infraestrutura. Outro termo popular é disponibilidade, que está relacionado com a proporção do tempo que um sistema é capaz de operar dentro das suas especificações. De maneira mais simples e resumida, é o percentual do tempo que o sistema está disponível para os usuários. Por exemplo, quando uma aplicação web que está operando normalmente sofre um problema e sai do ar, durante o tempo que os usuários ficarem sem poder utilizá-la, nós dizemos que ela está indisponível. A indisponibilidade vai durar até o momento em que for realizada uma manutenção corretiva no sistema e ele voltar a operar, ou quando a plataforma voltar a estar disponível através de um ambiente reserva, capaz de oferecer os mesmos recursos do ambiente original que acabou tendo problemas. A maioria das aplicações web apresenta em algum momento problemas que podem comprometer o seu funcionamento. Mesmo empresas gigantes como Google e Facebook eventualmente têm problemas em suas aplicações. Para minimizar boa parte desses problemas, é muito comum que a arquitetura das aplicações use redundância, que nada mais é do que a replicação de componentes críticos com o objetivo de tornar o sistema mais resistente a falhas e assim aumentar a sua disponibilidade. Ou seja, a ideia é ter alguns recursos de reserva, já prontos para serem usados caso ocorra algum problema. Por exemplo, se o servidor web é um componente crítico do sistema, é possível usar uma arquitetura redundante. Assim, se uma das máquinas tiver problemas e ficar indisponível, os usuários continuam sendo atendidos pela máquina que sobrou, sem prejudicar a disponibilidade do sistema. Bom, você já aprendeu Linux, MySQL e Rails. Com esses conhecimentos, já é possível construir diversas aplicações web. Por isso, vamos pensar um pouco nos desafios que aparecem na parte de infraestrutura dos projetos. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você é o responsável pela infraestrutura de um site chamado ClickGram. Basicamente, essa plataforma permite aos usuários compartilhar fotos com os amigos. Chegou a hora de colocar o site em produção e o seu chefe solicitou que não ocorram problemas de escalabilidade ou disponibilidade. Vamos conhecer algumas características da primeira versão do ClickGram. Os usuários somente podem acessar a plataforma através de uma aplicação web. Essa aplicação web foi desenvolvida usando Ruby on Rails. As fotos serão armazenadas no formato JPG, o banco de dados é o MySQL e o cache em memória é implementado com Redis, que é um banco de dados open source para armazenamento de estruturas de dados em memória. Nesse diagrama, nós vemos os componentes da aplicação do ClickGram. O Rails será responsável por receber e tratar as requisições, e ele precisará se comunicar com o Redis para ter acesso ao cache, bem como com o MySQL, onde serão armazenados os dados do sistema. E o Rails também vai precisar de algum tipo de sistema de armazenamento de arquivos, onde as fotos enviadas pelos usuários serão mantidas.
Uma forma de colocar essa aplicação para funcionar é pegar um servidor e instalar todos os componentes nele. Com essa abordagem, é possível colocar a aplicação no ar de forma relativamente rápida. Mas será que é uma boa ideia? Bem, imagine que a infra foi construída com essa arquitetura e que a demanda de acessos está em torno desse ponto no gráfico. Então, o ClickGram começa a chamar a atenção e um site de notícias publica uma matéria sobre o ClickGram. E pouco tempo depois, a quantidade de acessos passa para esse outro patamar, ficando 2 vezes maior. E aí surge a seguinte questão: como é possível escalar para 2 vezes a capacidade atual? Que tal pegarmos outro servidor igualzinho e instalarmos nele novamente todos os componentes? Isso vai resolver o problema? A resposta é não. Entre outras questões, aqui é um problema muito simples de se entender. As camadas de dados não podem ser escaladas apenas clonando o servidor, pois é necessário que exista algum tipo de coordenação de como essas múltiplas camadas de dados podem operar em conjunto. Uma outra solução, então, é arrumar um servidor mais potente, com mais capacidade de processamento, mais memória, mais espaço de armazenamento. Isso certamente vai melhorar o desempenho da plataforma nessa fase de demanda mais elevada. Porém, se o ClickGram continuar fazendo sucesso e atrair mais usuários, em algum momento não será mais possível melhorar o servidor, pois existe um limite físico para os componentes da infraestrutura. Além dessa segunda ideia ter esse limite, há 2 outros problemas óbvios aqui. Um deles é que esse tipo de upgrade não é orientado a nenhum gargalo específico. Isso quer dizer, por exemplo, que talvez o grande problema fosse o banco de dados MySQL. E se de alguma forma fosse possível melhorar o desempenho dele isoladamente, já seria suficiente para o ClickGram atender uma demanda bem maior. Esse tipo de abordagem também cria margem para a solução demandar um investimento financeiro muito grande para financiar máquinas muito potentes. Assim, possivelmente essa arquitetura, com uma máquina melhor, pode se tornar economicamente inviável. Bom, aparentemente essas 2 abordagens que nós discutimos até agora não atendem bem aos requisitos do ClickGram. No próximo vídeo, nós vamos discutir algumas ideias melhores para atacar esse problema.